Este filme conta a história de um vigarista astuto que planeja um esquema para se esconder dentro de uma delegacia de polícia de uma cidade pequena. Mas quando o assassino aparece na delegacia, uma policial novata desavisada se vê presa na mira. O policial pode impedir o assassinato premeditado na prisão. Vamos descobrir na Cop Shop. Cop Shop começa com a história de um homem chamado Ted Moreto que é visto dirigindo um carro de polícia roubado em alta velocidade em uma rodovia movimentada em Nevada. Enquanto dirigia, ele parecia muito em pânico e assustado como se alguém o estivesse perseguindo. Infelizmente, quando ele passou pela estrada deserta e arenosa, o carro quebrou no meio da estrada. Então, ele teve que continuar andando perto da fronteira de Nevada com uma mala cheia de dinheiro e documentos importantes roubados de seu cliente. Em outro lugar, ainda perto da fronteira de Nevada, dois policiais foram vistos conversando. Uma jovem policial chamada Valerie Young recebe uma arma de presente de seu chefe, Coleman. Ela experimentou sua nova arma com movimentos de mão astutos como um cowboy. Mais tarde, os dois policiais receberam informações de que havia uma comoção em um casamento não muito longe do cassino de Nevada. Ambos foram direto ao local. Quando chegaram lá, a comoção já era caótica. Várias pessoas estavam lutando em frente ao prédio e ao sair do carro, Valerie teve que atirar para o ar como um aviso para parar a comoção. De repente, ela é atacada por trás por Ted, um consultor de negócios que anteriormente fugiu em um carro da polícia e seu carro quebrou perto da fronteira de Nevada. Ted bateu em Valerie por trás até ela cair no chão. O parceiro de Valerie finalmente apontou uma arma para ele e Ted levantou a mão em rendição. Não muito tempo depois, Valerie dispara uma arma elétrica para eletrocutar Ted e consegue incapacitá-lo. Mais tarde, Valerie o levou para a delegacia sob acusação de agressão. Quando a prisão estava acontecendo, um assassino chamado Bob Vidic foi visto olhando para Ted à distância. Ele foi designado para matar Ted por um dos clientes de Ted porque ele havia roubado dinheiro e documentos valiosos. Portanto, a ação de Ted se entregar à delegacia é um esforço para se proteger de ser perseguido por Bob, que o matará. Chegando na delegacia, Ted foi revistado. A polícia encontrou muito dinheiro que ele carregava em sua mala e vários documentos confiscados como prova. Valerie encontra um ferimento de bala na barriga de Ted durante uma busca e pergunta o que aconteceu. No entanto, Ted prefere ficar de boca fechada. Ted foi então jogado em uma cela localizada nos fundos da delegacia. Ele foi colocado sozinho em uma cela e não se juntou a outros presos. Enquanto isso, em outra sala, Coleman, chefe de Valerie, recebeu um relatório por telefone de que seus subordinados foram subitamente atropelados por um carro em alta velocidade. O carro era dirigido por uma pessoa muito bêbada. Finalmente, seus homens levaram um homem bêbado para a delegacia e o detiveram junto com outro preso bêbado em uma cela de prisão. Acontece que o bêbado é Bob, o assassino que está atrás de Ted e está prestes a matá-lo. Bob deliberadamente fica bêbado e esbarra na polícia para ser colocado na mesma prisão que Ted. Quando ele vê Bob em sua cela da frente, Ted descobre que Bob é um assassino que está atrás dele. Então, ele tenta oferecer a ele o dobro do que seu cliente paga para que ele não o mate. No entanto, Bob, um assassino profissional, certamente recusa a oferta e ainda cumprirá sua missão de matar Ted. O colega de cela de Bob, que também é um prisioneiro bêbado, parece ter voltado a si. O detento não parecia gostar de dividir uma cela com outras pessoas e começou a intimidar Bob zombando dele. O prisioneiro não sabe que a pessoa na cela com ele é um assassino muito perigoso. Com certeza, exatamente ao meio-dia, com um movimento rápido e mortal, Bob foi capaz de derrubar seu companheiro de cela até vomitar sangue. Bob fez isso deliberadamente para criar caos e atrair a polícia para sua cela. Ao ouvir o alarme da delegacia tocando, Coleman, o chefe da delegacia, foi direto verificar a situação. Ele entrou e verificou o colega de cela de Bob, que estava inconsciente em sua cela. No entanto, Coleman, que estava se curvando para verificar a situação, foi subitamente atacado por Bob por trás e Bob conseguiu agarrar a arma que estava enfiada em sua cintura. Bob imediatamente apontou a arma para Ted e disparou sucessivamente como alvo para acabar com ele. Por sorte, Ted conseguiu pular e se esconder embaixo da cama. A intenção de Bob de matar Ted foi frustrada por Valerie, que de repente apontou uma arma para ele. Valerie ameaça explodir sua arma direto na cabeça de Bob se ele atacar. Bob se rendeu e suas mãos foram algemadas às barras de ferro da cela. Então, Valerie ajudou Coleman e o preso na mesma cela com Bob a serem levados para a sala de saúde. Valerie voltou correndo para a cela e interrogou Bob e Ted. No início, ambos ficaram de boca fechada. No entanto, depois que Valerie ameaçou colocar Ted na mesma cela que Bob, Ted foi forçado a falar. De sua confissão, sabe-se que Ted é um consultor talentoso, onde muitos de seus clientes vêm dos ricos, funcionários e da máfia. No entanto, ao fazer seu trabalho, ele comete muitas fraudes e tira ativos valiosos e dinheiro pertencente a seus clientes. Portanto, agora ele está sendo muito caçado por assassinos. Valerie, com olhos afiados, imediatamente olhou para Bob, que estava sentado
sentado no chão com uma mão algemada. Então, Ted continuou que antes de estar na prisão em seu local atual, ele se transformou na delegacia de polícia em Nevada. No entanto, há muitos policiais corruptos onde ele é levado para um deserto em Nevada e será morto por eles porque os policiais corruptos estão atrás do dinheiro roubado que ele pegou de seu cliente. Por sorte, quando ele estava prestes a ser executado, o FBI apareceu e ocorreu um tiroteio entre policiais corruptos de Nevada e o FBI. Ele consegue escapar em um carro da polícia quando a situação é crítica. Sua fuga acontece no início do filme. Valerie tomou a iniciativa de ligar para sua colega policial que serviu na fronteira de Nevada, detetive Deanna Sierra, para provar a história de Ted. Ela perguntou a detetive Deanna Sierra se houve um tiroteio entre a polícia e o FBI perto da fronteira de Nevada, como Ted havia contado. No entanto, Valerie não sabe que a policial é um dos policiais corruptos que trabalham com outros policiais corruptos e está caçando Ted. Então, quando Valerie perguntou sobre o caso de tiro, a detetive Deanna Sierra mentiu. Em seguida, Valerie pediu a um de seus colegas policiais chamado oficial Kimball para verificar o perfil de Bob no banco de dados da polícia. Além de encontrar o perfil de Bob como assassino, o policial Kimball descobriu que o perfil de outro assassino chamado Anthony apareceu na tela do computador. Anthony é famoso como um psicopata sádico que tem coragem de matar seus alvos sem piedade. Ao mesmo tempo, um entregador de balões foi visto entrando na delegacia. Infelizmente, o policial Kimball demorou um pouco para perceber que o entregador de balões parado na frente dele era Anthony, o assassino cujo perfil era visível na tela do computador. Inesperadamente, Anthony imediatamente atirou no rosto do policial e um segundo depois, o oficial Kimball foi morto no local. Ele então abriu fogo em todos os policiais que apareceram. Infelizmente, todos os oficiais não perceberam o que aconteceu na sala quando entraram. Eles não estavam preparados para enfrentar Anthony porque ele se moveu como um relâmpago quando pegou uma arma e atirou neles. Não muito tempo depois, Valerie entrou na sala e avisou Anthony para largar sua arma. Anthony imediatamente disparou um tiro em Valerie sem querer ser falado. Valerie imediatamente pulou, entrou na cela da prisão e fechou a porta para se proteger. Na cela da prisão, Valerie está trancada com Ted e Bob. A porta fechada da prisão acabou sendo a prova de balas, então Anthony não conseguiu arrombar a porta, mesmo que tenha dado uma saraivada de balas que ele disparou na porta. Mesmo que Valerie tenha conseguido entrar na cela da prisão, seu estômago foi gravemente ferido pelo tiro que foi disparado por Anthony mais cedo. Ela sentou-se no chão, mole, olhando para Bob e Ted. Pouco depois de ouvir o som de tiros na sala de tratamento, o policial Bear, que acompanhava Coleman, disparou de repente contra ele e o preso. Acontece que o oficial Bear é um dos policiais corruptos que trabalham com Anthony. Eles recebem ordens do mesmo mafioso, um dos clientes de Ted. A máfia quer Ted morto por enganá-lo. Então, dois assassinos competem para matar Ted, mas trabalham para clientes diferentes. Do lado de fora da cela da prisão, o policial Bear é visto tentando enganar Valerie dizendo que Anthony deixou a delegacia. No entanto, Valerie parecia desconfiada e não acreditou nas informações que o policial Bear acabará de dizer. Por fim, o oficial Bear parece irritado e grita e deixa Valerie sozinha. Sem ficar sem ideias, Anthony e o policial Bear também pretendem arrombar a parede que está conectada à cela da prisão onde Ted está. Eles foram vistos lendo o plano da delegacia e começaram a invadir a parede. Houve um estrondo do lado de fora da cela onde o policial Bear conseguiu fazer um buraco na parede. Enquanto isso, na cela da prisão, Ted tenta persuadir Valerie a libertá-lo com a garantia de que ele encontrará o remédio de que ela precisa para tratar o estômago. Não tendo outra escolha, Valerie finalmente deu a ele a chave da porta da cela e também uma arma para que Ted pudesse atacar Anthony antes que a parede fosse derrubada. Bob disse que Anthony havia matado sua esposa e filhos quando Ted estava prestes a deixar a cela da prisão. Ao ouvir isso, Ted ficou furioso e imediatamente saiu da cela. Em outra sala, o policial Bear foi visto tentando invadir uma parede e Anthony estava sentado observando. De repente, dois policiais chegaram e estarão de plantão naquele dia. Sem pensar, Anthony imediatamente matou dois colegas do policial Bear. Depois de atirar nos dois policiais, de repente Ted veio da outra direção com sua arma. Ted continuou a caçar Anthony e o oficial Bear que tinham corrido para se esconder em outra sala. Ouvindo o tiroteio vindo de outro quarto, Valerie percebeu que Ted havia mentido para ela. Então, ela foi forçada a libertar Bob, que ainda estava na cela com ela. Não muito depois disso, Bob saiu imediatamente da sala. Estava escuro dentro da delegacia. O policial Bear estava correndo e tentando se esconder da perseguição de Ted. Infelizmente, ele foi pego por Bob. Bob poderia agilmente pegar a arma enfiada na cintura do policial Bear e atirar na perna do policial várias vezes. Em seguida, Bob usa o corpo do policial Bear para atrair Anthony para a sala. Com certeza, não demorou muito para que Anthony chegasse e pensasse que havia atirado em alguém. Então, Bob apareceu por trás e uma briga começou entre os assassinos. Visto que
que a diferença de idade está muito distante em que Bob parece mais jovem do que Anthony, que já é velho, para que Bob possa facilmente atacar Anthony com as mãos nuas porque sua arma foi arremessada. A luta foi bastante acirrada com movimentos rápidos. Então Anthony pegou uma faca e pretendia esfaqueá-la no estômago de Bob. No entanto, Bob, que parecia mais habilidoso em combate corpo a corpo, reconheceu o ataque então. Com sua força, ele foi capaz de aparar o ataque de faca e apunhalar de volta o peito de Anthony. Assim que Bob estava prestes a acabar com Anthony, de repente, Ted apareceu com um tiro nele. Bob imediatamente correu deixando Anthony que estava morrendo. Então, Ted se aproximou de Anthony e atirou nele com força. Não muito tempo depois, Ted começou a derramar combustível líquido para incendiar a sala. Então, cambaleante, ele caminhou até a cozinha. Enquanto está na cozinha, Valerie aparece e diz que Ted não poderá fugir porque ela já entrou em contato com o FBI para prendê-lo. Ao ouvir isso, Ted ficou emocionado e jogou um galão de gasolina em Valerie. Por sorte, Valerie conseguiu pular e correr para escapar do andar de cima e Ted a perseguiu. Infelizmente, Valerie, que é boa em usar uma arma, pode atirar direto no peito de Ted. O homem caiu no armário no andar de baixo. No entanto, quando Valerie desceu para ver a condição de Ted, de repente, uma policial parceira de Valerie chamada Detetive Deanna Sear veio e atirou nela. Como se sabe, o detetive é um dos policiais corruptos que também alvejaram Ted durante um tiroteio com o FBI na fronteira de Nevada anteriormente. As duas policiais se encararam onde Valerie estava sentada molemente contra uma mesa e a detetive Deanna Sear estava parada bem na frente dela, com um rifle longo apontado para Valerie. A detetive Deanna estava pronta para atirar. Por sorte, Bob aparece para salvar Valerie e atira na detetive imediatamente. Então, Bob se aproximou de Ted, que já estava manco e incapaz de se mover. Bob continua sua missão de acabar com Ted atirando no pobre homem 2 vezes. Então, ele pegou os pertences de Ted que a polícia havia confiscado anteriormente e saiu correndo. Ao mesmo tempo, quando ele saiu em um carro, o FBI chegou à delegacia. No final do filme, Bob é visto dirigindo um carro variadamente em uma rua deserta perto do deserto de Nevada. No caminho, Bob imediatamente ligou para seu cliente e disse que havia completado sua missão matando Ted e recebendo as mercadorias na forma de dinheiro e documentos que Ted havia roubado. Este filme transmite que, se uma regra for muito complicada para ser aplicada, a lei da selva funcionará. Este filme tem um tema ideal onde o bem vence o mal. Neste filme, o personagem de Bob, apesar de seu papel como assassino, é o protagonista porque ao longo do filme ele parece se concentrar apenas em matar o alvo que seu cliente pediu sem sacrificar ninguém para completar sua missão. A próxima protagonista é Valerie, que por causa de suas boas ações ela finalmente tem uma chance de viver. Enquanto isso, Anthony, que interpreta um assassino, é descrito como tendo uma natureza antagônica. Ele justifica qualquer meio para que sua missão possa ser cumprida, onde ele mata impiedosamente qualquer um que tente entrar em seu caminho. Finalmente, Ted, o homem antagonista que era procurado por muitas fraudes, finalmente recebe sua recompensa. O karma existe e o que vem, volta.